Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Alice, eu vim gravar mais um vídeo aqui pra vocês no YouTube. E hoje o tema do meu vídeo é a volta de Jesus. E eu gravei um vídeo lá no Instagram também, explicando mais ou menos o que aconteceu. Mas nem eu mesma sei explicar o que aconteceu na verdade. Mas foi sobrenatural, isso aconteceu quinta-feira de noite. E foi algo assim sobrenatural, que nem eu mesma sei explicar o que aconteceu. Eu só sei que veio algo muito forte no meu coração para falar sobre a volta de Jesus e que muitas pessoas levam a volta de Jesus à brincadeira. E essa revelação foi algo assim que realmente está acontecendo no mundo, que muitas pessoas estão levando o evangelho à brincadeira. E não é brincadeira, porque vai chegar um dia que Deus não vai convidar mais ninguém. Deus não vai chamar mais ninguém, Deus não vai dar mais oportunidades para ninguém. Vai ser o dia que Jesus voltar, vai ser o dia que Jesus vai vir para buscar aqueles que são fiéis a Ele, a sua igreja. Eu não estou dizendo placa de igreja. Eu estou dizendo a igreja que é fiel a Ele, aqueles que são fiéis a Ele. Eu não estou dizendo a igreja em si, eu estou falando as pessoas que são fiéis a Ele. Isso que é a igreja, né? Então, Deus, Ele quer que a igreja se arrependa. Já chegou o tempo da igreja se arrepender, de dobrar o joelho e pedir perdão a Deus pelos seus pecados, por todas as coisas que estão fazendo de errado, porque Jesus está voltando. Isso não é brincadeira. Muitas pessoas estão levando essa brincadeira, mas não é. E nunca vai ser uma brincadeira. Por que muitas pessoas levam a brincadeira? Porque muitas vezes a volta de Jesus pode ser algo que muitas pessoas já estão falando sobre, mas isso realmente, nesse momento, nesse tempo que a gente está vivendo, realmente está acontecendo. A volta de Jesus está por vir, está muito perto. Isso não é brincadeira. Então eu vou ler para vocês, gente, Mateus 22, 1 até o 14, que diz... Vou falar de novo, Mateus 22, 1 até o 14, que diz... A parábola do banquete de casamento. Jesus lhes falou novamente por parábolas, dizendo: O reino dos céus é como um rei que preparou um banquete de casamento para seu filho. Enviou seus servos aos que tinham sido convidados para o banquete, dizendo-lhes que viessem, mas eles não quiseram vir. De novo, enviou outros servos e disse: Digam aos que foram convidados que preparei meu banquete. Meus bois e os meus novilhos gordos foram abatidos, e tudo está preparado, venham para o banquete de casamento. Mas eles não lhes deram atenção e saíram, um para o seu campo, outro para os seus negócios, os restantes agarrando os servos, maltratando-nos e os mataram. O rei ficou irado e, enviando o seu exército, destruiu aqueles assassinos e queimou a cidade deles. Então disse a seus servos: O banquete de casamento está pronto, mas os meus convidados não eram dignos. Vão às esquinas e convidem para o banquete todos os que vocês encontrarem. Então os servos saíram para as ruas e reuniram todas as pessoas que puderam encontrar, gente boa e gente má. E a sala do banquete de casamento ficou cheia de convidados. Mas quando o rei entrou para ver os convidados, notou ali um homem que não estava usando veste nupcial. E lhe perguntou: Amigo, como você entrou aqui sem veste nupcial? O homem emudeceu. Então o rei disse aos que serviam: Amarram-lhe as mãos e os pés e lançam-no para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Pois muitos são os chamados, mas poucos são escolhidos. Eu vou ler essa parte de novo. Pois muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Gente, e essa palavra é muito séria. E eu pesquisei um pouco sobre ela e realmente tem a ver com o que aconteceu quinta-feira, que Deus falou muito no meu coração. E eu creio que isso tem muito a ver comigo mesmo. E eu pesquisei um pouco sobre ela e fala que Deus, ele chamou os convidados para o casamento, que no caso é quando Jesus vem buscar a sua noiva. É como um casamento. Igual a parábola das 10 virgens também, que fala que as 5 virgens não estavam com
as lamparinas acesas e o noivo veio e elas não estavam preparadas. É a mesma coisa que o que está acontecendo hoje. Muitas pessoas estão deixando as suas lamparinas apagarem. Estão perdendo a essência do primeiro amor. E muitas pessoas vão perder a salvação naquele dia por causa disso. Porque as pessoas não estão levando a sério e não estão reservando o óleo. Quer dizer, reservando o azeite para aquele dia. Elas não estão mantendo a sua lamparina acesa para aquele dia, para quando o noivo voltar. E nessa parábola, que é a palavra do banquete de casamento, fala que Deus ele convidou as pessoas para o casamento, que no caso é a salvação, né, a eternidade, mas muitas pessoas não quiseram por causa dos seus negócios, por causa da vida. As pessoas não aceitaram esse convite. Mas qual que é a lição aqui? É que muitas pessoas são chamadas por Deus para a salvação, mas elas não querem. Muitas pessoas são chamadas, mas elas não são escolhidas, porque elas não quiseram. Deus ele escolhe as pessoas, mas as pessoas que tomam a decisão de seguir Ele ou não. Então, o que Deus falou muito no meu coração foi assim: será que nós estamos levando a volta de Jesus a sério? Muitas vezes nós inventamos desculpas e deixamos de estar na presença de Deus. Precisamos voltar a refletir e levar a volta de Jesus a sério. O que é levar a volta de Jesus a sério? É você seguir os princípios, é você obedecer aos princípios de Deus. E você manter essa lamparina acesa para quando Ele voltar, você estar preparado para você ir com Ele. E muitas pessoas estão perdendo a essência. Estão perdendo o primeiro amor, que é Jesus. Muitas igrejas estão pregando o que não é verdade, que é o evangelho da prosperidade, e não estão pregando sobre oração, sobre santificação. Não estão mais pregando o que vão levar as pessoas para a salvação. Muitas pessoas não estão levando isso, a palavra de Deus, a sério. Estão pregando hipocrisias, blasfemas contra o Espírito Santo, que não tem perdão. Então não ache que a palavra de Deus é uma brincadeira, porque não é. A palavra de Deus vai se cumprir. Na Bíblia diz, também em Mateus, que as palavras de Deus não vão passar. O mundo, a terra vai passar, mas as palavras de Deus não. A palavra de Deus vai se cumprir, você querendo ou não. As palavras de Deus vão se cumprir, mesmo você estando preparado ou não. Deus, Ele não vai esperar você estar preparado para Ele vir. Então, não ache que aquilo que você está fazendo agora, se você está perdido, ou se você está em pecado, não ache que Deus gosta do seu pecado. Ele te ama, mas Ele não ama o seu pecado. E eu falo isso porque eu já vivi uma vida de pecado. E Deus, Ele me ama, Ele me amava, mas Ele não estava gostando do jeito que eu estava vivendo. Ele me ama, mas Ele não ama minhas falhas, Ele não ama meus pecados. Então não ache que Deus ama os seus pecados. Porque se você acha isso, você está andando no caminho mais fácil, que é o caminho largo, o caminho que a gente pode viver do jeito que a gente quiser. E a gente está achando que a gente está vivendo aquilo que Deus tem pra gente, mas na verdade não. Você está vivendo uma ilusão. Você não está caminhando no caminho da salvação, que é o caminho estreito, o caminho difícil, o caminho que você vai sofrer, você vai negar a si mesmo, mas no fim, você vai ganhar a salvação. Você vai estar no céu com Jesus. Muitas pessoas são tão egoístas com Deus, para falar bem a verdade. Muitas igrejas são egoístas com Deus. Porque Deus, Ele deu tudo, mas muitas igrejas não querem dar tudo para Jesus. Muitas igrejas só querem abrir igreja, mas não querem viver o verdadeiro evangelho. Muitas pessoas querem só abrir placas de igreja, mas não querem viver a primeira essência. A igreja precisa se arrepender. Chegou a hora da gente se arrepender. Chegou a hora da gente viver o verdadeiro evangelho e seguir o verdadeiro evangelho e levar o verdadeiro evangelho a sério e praticar. Porque não adianta nada você só ouvir. Você também tem que praticar. Porque o evangelho sem prática é em vão.
como diz em Tiago. Tiago, se eu estiver enganada, eu acho que é Tiago 19, mas peço perdão se estiver enganada. Ou Tiago 20. Mas diz que a gente não deve só ouvir, a gente deve praticar. E não tá sendo fácil eu gravar esse vídeo porque muitas pessoas, eu sei que muitas pessoas não vão gostar do que eu tô falando aqui, mas é a verdade. Então, quinta-feira, Deus colocou no meu coração de falar isso, de falar que chegou a hora da minha igreja se arrepender. Chegou a hora da minha igreja voltar ao primeiro amor. Porque muitas pessoas estão perdendo essa essência. E me desculpe falar isso, mas nem todas as pessoas que estão na igreja vão ser salvas. Nem todas as pessoas que pregam, falam que é profeta, ou que é apóstolo, ou que é evangelista, ou sei lá o que. Gente, título na igreja não vai te salvar. Porque tem muitos falsos profetas por aí. Título na igreja não vai te salvar. Cargo na igreja não vai te salvar. O que vai te salvar é você viver uma vida que agrada a Deus, uma vida que segue os princípios, que segue a palavra de Deus. Cargo na igreja não vai te salvar. Eu não tô dizendo que você não pode servir ou não pode. Óbvio, você deve sim cumprir o chamado que Deus tem na sua vida. Óbvio, você tá caminhando nos caminhos do Senhor. Mas muitas pessoas, elas são chamadas, mas elas não são escolhidas. Muitas pessoas, elas criam o seu próprio chamado. Criam o seu próprio chamado para ganhar dinheiro. Entende? Então essas pessoas estão enganando outras pessoas. Estão andando num caminho que vai levá-las para a morte eterna. Então o que você acha que é certo? Você seguir as palavras de Deus? Ou você viver uma vida de hipocrisia? Entende? Então, chegou a hora da igreja se arrepender. Porque Jesus está voltando e Ele não está longe. Jesus, Ele está na porta e Ele tem pressa de voltar. Na quinta-feira eu senti isso. Que o tempo tá acabando. O tempo tá acabando. E a maioria das pessoas que não levam a palavra de Deus a sério, me desculpa falar, é os adolescentes e jovens. E também adultos, idosos, enfim. Mas adolescentes e jovens não levem isso a brincadeira. Se santifiquem. Porque a volta de Jesus está próxima. Não achem que a palavra de Deus é brincadeira, que você só posta no Instagram. Sabe, não é, você tem que praticar ela. Não adianta você só falar, você tem que praticar em ações todos os dias. Eu não tô dizendo que a gente não vai pecar. A gente vai pecar todos os dias, mas a gente deve se arrepender de coração e não praticar isso de novo. E se você cometer de novo, você deve pedir perdão a Deus novamente. Porque você reconhece que você é errado, que você é falho. Entende? Mas a graça de Deus nos basta. Mas a gente tem que entender que a misericórdia de Deus dura para sempre, mas a gente não deve abusar dela. Porque muitas pessoas, elas estão na igreja domingo, quarta, enfim, todos os dias, com libertação, tudo. Mas fora da igreja vive uma outra vida. É uma vida dividida no mundo e na igreja. Isso não existe. Entende? Isso que é abusar da misericórdia de Deus. O que é abusar da misericórdia de Deus? É você pecar todos os dias, ficar no mundo, ir pra balada e ir pra igreja depois, se arrepender, pedir perdão, ou fingir que tá pedindo perdão e você voltar pro mundo. Então se arrependa. Se arrependa. Se arrependa. Sabe, isso não foi só algo pra mim. Quer dizer, isso foi algo pra mim também. E isso é algo pra você também, que está atrás dessa tela. E você que tá perdido, se arrependa enquanto há tempo. Porque o tempo tá acabando. Você que ainda não aceitou Jesus, aceite. É a melhor coisa que você vai fazer na sua vida. Porque Jesus, ele vai ser o seu melhor amigo. Entenda, Jesus te ama. Mas ele não ama o seu pecado. Não ache que Jesus, ele vai conviver com o seu pecado, porque ele não vai.
Jesus é santo. E diz na Bíblia que Ele é santo e que nós também devemos ser santos. Óbvio que a gente não é perfeito, mas a gente tem que se santificar todos os dias. Esse é o processo da santificação, que é você se santificar todos os dias, ser uma melhor pessoa todos os dias, e que aí quando a gente chegar no céu, a gente vai ser perfeito. Então, Deus está nos convidando para estar com Ele na eternidade, mas vai chegar um dia que Deus não irá convidar mais, que a gente não vai ter mais a oportunidade de ser convidado, a gente vai ter a oportunidade de ser escolhido. Por isso que diz no fim de Mateus 22, no versículo 14, diz: pois muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Muitos foram convidados e chamados por Deus, tiveram uma oportunidade, mas eles não aceitaram por causa do seu próprio ego. O ego pode destruir a sua vida. Não só aqui na Terra, mas na eternidade também, porque se você continuar no seu ego, me desculpa, mas você vai pro inferno. Então você tem uma escolha. Ou você vai pro céu, ou você vai pro inferno. Você que escolhe. Não ache que o inferno é um lugar bom, porque não é. Sorry, não é. É um lugar onde você vai sofrer eternamente. Você vai ser queimado eternamente. Por isso que diz aqui no versículo 13: então o rei disse aos que serviam: amarram-lhe as mãos e os pés e lancem-no para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Você vai ser lançado no fogo. Você entende o que eu estou dizendo? Gente, muitas pessoas não levam isso a sério. E eu fico tipo... às vezes eu nem entendo as pessoas. E, gente, isso não é um desabafo. Esse vídeo não é desabafo. É algo que veio muito forte no meu coração e que eu não vou deixar de falar. Entende? Eu posso ser julgada, eu posso ser criticada, eu posso ser a pior menina do mundo, mas eu não vou deixar de falar a palavra de Deus. Porque é a verdade. Eu não vou ser hipócrita. Entende? Deus me chamou para não ser hipócrita. E me desculpa. Eu sou uma pessoa bem sincera e às vezes eu tenho que me controlar. Mas vem muito forte no meu coração que a minha igreja, a igreja de Deus, precisa se arrepender. Porque tá chegando o tempo que a igreja vai ser arrebatada. E eu não tô falando de placa de igreja, porque nenhuma igreja é perfeita. Se você achar que uma igreja é perfeita, algo errado tem, porque não é. Entende? Não é sobre placa de igreja, é sobre as pessoas que estão na igreja. A minha igreja é a noiva. Tem pessoas na igreja que são noivas. Noiva. A noiva de Cristo. É a noiva que agrada a Deus. A noiva que é fiel a Ele. A noiva que segue os princípios de Deus. A noiva que irá dançar com Ele. A noiva que irá com Ele. E que vai ser revestida com roupas brancas. Vai para a Surianda lá, Shuriai. É a noiva que vai com Ele. La Surianda, Shuriala Brai. Não ache que as minhas palavras são brincadeira. La Shuriala Parara, Surianda lá, Shurianda lá. Não ache que aquilo que eu escrevi no meu livro é brincadeira. Shuriala, Surianda lá, La Surianda lá. Porque aqueles que vão estar no livro da vida são aqueles que são fiel a mim. La Shurianda lá, Surianda lá, Barai. Não ache que eu estou me agradando das suas ações. La Shurianda lá, Suriai. Se arrependa, igreja. La Shurianda lá, Barai, porque eu estou voltando. Shurianda lá, Surianda lá, Barai. Surianda, Shuriala, Barai. Eu estou vindo para buscar a minha igreja, a minha noiva. Surianda, Shuriala, Barai, Surianda, ai.
Não ache que eu estou de brincadeira. Suriandala, Suriai, Labrai. Sejam fiéis a mim. Shurianta, Surya, Labrai. Não ache que a palavra é brincadeira. Shuria, Suriai, porque é a minha voz. Shurianda, Suriai. Eu a escrevi. Shuriandala, Suriai. Ela é inspirada por mim. Shurianda, Surya, Labrai. Não ache que a minha palavra é brincadeira. Surianda, Surya, Labrai. Eu estou voltando. Shurianda, Surya. E quando eu voltar, vai ser tarde demais. Surianda, Suryai. Se arrependa, igreja. Surianda, Suryai. Se arrependa, igreja. Surianda, Labrai. Se arrependa, igreja. Chegou o tempo da gente se arrepender. Surya, Suryai. Peça perdão a Deus. Surya, não deixe que o seu ego seja mais forte do que a minha voz. Surya, Labrai. Não deixe que o seu ego seja mais forte do que a minha voz. Surya, Labrai. Porque eu sou o teu soberano. Eu sou o grande eu sou. Shurianda, eu sou o teu justo. Suryanda, que vai julgar essa terra. Suryanda, não acho que eu sou um Deus de brincadeira. Suryanda, carai. Não acho que eu sou um Deus de brincadeira. Suryanda, não ache isso. Suryanda, gente, se arrependa. Não leve a palavra de Deus a brincadeira, porque ele tá voltando. Shurianda, não ache que aquilo que Deus está dizendo à sua igreja é brincadeira, porque Jesus está voltando. E o anticristo irá para enganar a gente. Mas não caia na dele, porque ele irá voltar para enganar o povo de Deus. E muitas pessoas irão ser enganadas porque não estão no primeiro amor, não estão no centro. Então, por favor, você que está perdido, se arrependa, porque o tempo está chegando que Jesus irá voltar. Em nome de Jesus, se arrependa. E é isso, gente. Eu nem vou pedir pra ninguém se inscrever, porque o meu canal, esse vídeo, não é sobre ganhar pessoas para o meu canal. É sobre ganhar pessoas para Jesus. E todos os meus vídeos vão ser assim. Então, por favor, quem precisar se arrepender, se arrependa, porque Jesus está voltando. E aceite Jesus como seu Salvador. Porque quando ele vir, ele vai buscar aqueles que é fiéis a ele. Em nome de Jesus.